Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar falando sobre comprimento composto, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo uma análise, né, de um comprimento, exemplo, de uma mola de torção, como vocês podem estar observando na figura, né? Então, com base nas informações, características do desenho da mesma, a gente vai poder estar identificando, né, condições geométricas, né, como o comprimento total do elemento em questão, né? Nesse caso, as informações que a gente precisa são as informações referentes ao diâmetro, né, diâmetro externo, a espessura, o diâmetro médio, né, o diâmetro médio que vai levar em consideração justamente a linha média, né. Isso é muito comum em elementos que possuem curvatura como esse aqui, né. Então você vai ter essa linha central, né, que é justamente essa linha média, né. Então é uma informação necessária aí para o elemento, né? O diâmetro externo ele leva em consideração é, essa parte realmente de fora da periferia da peça, né? E a espessura leva em consideração esse elemento aqui marcado, né? Então são os três elementos até então. Fora isso, o diâmetro menor, né? Que vai levar em consideração essa parte aqui interna, né? O diâmetro interno dele. O ângulo, né, de abertura, levando em consideração do comprimento paralelo que ele já tem aqui, né? Então esse ângulo em questão ele vai ter como base justamente essa abertura aqui, né? Então nesse caso aqui essa abertura a gente já, pela característica, a gente já entende ela como 270 graus, né? Então é justamente esse ângulo aí de abertura. E o comprimento, né, paralelo, né, o comprimento que a gente já tem aqui de forma linear, que é justamente esse aqui, né? Então esse comprimento aqui, já que é um comprimento composto, a gente vai ter esse comprimento linear mais o comprimento da curvatura da peça, né? Então a gente vai conseguir encontrar o comprimento total da mesma, né? Então nesse caso, para encontrar esse comprimento total, né, a gente está aqui já colocando valores para o elemento, né? Então a gente tem aqui indicado o diâmetro externo, né, 300 milímetros. A gente tem espessura aqui indicada 10 milímetros. O diâmetro médio a gente não sabe, o diâmetro menor a gente não sabe. O ângulo a gente já verificou que é 270 graus. E o comprimento aqui, né, o C2, que é esse comprimento aqui paralelo, é com 100 milímetros, né, que é justamente esse comprimento aqui. Como ele é paralelo, né, a gente já está considerando aí uma medida, o qual você já possa realizar a leitura da medida. Bom, então a gente já tem essas informações, está precisando aqui do diâmetro médio, diâmetro menor, né, e do comprimento total da peça, né? Então, com base nessas informações, né, para o diâmetro maior, né, a gente vai ter, ou melhor, para o diâmetro menor, a gente vai ter o diâmetro maior menos duas vezes a espessura, né? Porque duas vezes a espessura para encontrar esse diâmetro menor. Já que ele é o diâmetro aqui interno, né, ele vai estar pegando essa região aqui. Como a gente já tem o diâmetro maior indicado, né, que é justamente 300 milímetros, então peguei ele aqui marcado de azul. Pronto, já que a gente já tem esse diâmetro aqui maior, o que acontece? Se a gente for fazer subtração só pela espessura, a gente só vai estar tirando uma região, né? Ou seja, vai estar pegando aqui pela simetria, né? Então a gente precisa tirar duas vezes esse valor do diâmetro maior para ter o diâmetro menor. E o diâmetro médio, já que ele leva em consideração essa parte central, esse diâmetro médio, aí de fato a gente só vai subtrair uma vez a espessura, né? Como está aqui indicado, né? Então aí a gente vai ter a relação para o diâmetro menor e para o diâmetro médio, né? Então substituindo os valores, né, pela espessura, né, indicada aqui na fórmula, aí pelo diâmetro maior, então para o diâmetro menor a gente vai ter 300 menos 2 vezes 10 milímetros, e para o diâmetro médio 300 menos 10 milímetros. Finalizando aqui o cálculo, vai dar o diâmetro menor 280 milímetros e o diâmetro médio 290. Bom, com essas informações a gente pode estar aplicando justamente aqui na fórmula para encontrar o comprimento total, né, que está aqui indicada. No caso, essa fórmula, ela toma como base π vezes o diâmetro médio
vezes o ângulo, dividido por 360 graus, né, isso aqui isolado. Feito esse cálculo, a gente vai somar com L2 que representa justamente o comprimento paralelo, né? L2 no caso seria esse comprimento aqui da peça, né? Então, feito esse cálculo, a gente chega aí ao valor total do comprimento da peça. Então, fazendo aqui a substituição, a gente vai ter π, a gente está considerando 3,14, multiplicado por 290, que é o diâmetro médio, multiplicado por 270 graus, né? Veja que estão isolados aqui nesse primeiro jogo de parênteses, dividido por 360, somando com o comprimento aqui paralelo, que é o dos 100 milímetros, né? Feito esse cálculo inicial, vai dar 682,95 milímetros, ou seja, em resumo, o comprimento dessa parte aqui curvada, essa parte aqui, ele é de 682,95 milímetros, somado com o comprimento paralelo, mais 100 milímetros, né, que é essa parte aqui, a gente vai ter o total de 782,95 milímetros, né? Então, esse aqui é o comprimento total dessa peça, ou seja, o comprimento composto dessa peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar calculando o comprimento do arame de uma mola, né? Então, nesse caso aí, para fazer esse cálculo, né, levando em consideração o comprimento da mola, a gente vai ter como base esses valores, né, específicos, né? O comprimento efetivo do espiral, que é justamente o que a gente está querendo saber. Então, a gente vai ter o diâmetro médio da espira e o número de espiras ativas, né? Essa questão aqui do diâmetro médio, ela vai levar em consideração o seguinte, né? O diâmetro do arame, né? Então, com base no diâmetro do arame, vou pegar aqui, com base no diâmetro do arame, né? Ele vai ter a parte central do arame, né? Ou seja, então, de um segmento aqui do arame para o outro, né, formando aqui o diâmetro externo dele, ele vai ter com base a distância de um centro para o outro, né? Então, essa relação de um centro para o outro do arame vai dar essa relação do diâmetro médio, né? Então, a distância de um para o outro vai dar essa relação do diâmetro médio. No outro caso, é o número de espirais ativas, né? Então, de fato, é só calcular ou indicar com base naquilo que tu pretende fazer na mola, né? Número de espirais ativas, né? Justamente retirando essa parte da espiral base, né? Da espiral paralela, né? Então, essa parte aqui ela não entra, né? E fica de fato só o número de espirais inclinadas, né? Então, só ficaria essa parte. Bom, então nesse caso aqui, a gente vai considerar o diâmetro médio da mola com 20 milímetros, 9 espirais ativas, né? E aí a gente só é aplicar na fórmula, né? A fórmula é justamente essa. Vou aplicar aqui. A gente vai ter π multiplicado pelo diâmetro médio, multiplicado pelo número de espirais ativas, né? Então aqui já isola, né? Está tudo multiplicando, somado com 2 vezes π vezes o diâmetro médio, né? Então, somando as duas relações, a gente vai ter o comprimento efetivo, né, da mola, do arame da mola, né? Então, aqui substituindo os valores, né, já que o diâmetro é 20 e o número de espirais aqui 9, né, isolar aqui entre parênteses, né? Então, a gente vai ter 20 vezes 9 multiplicado, né, isola o valor e vai somar com 2 vezes π aqui já está substituído por 3,14 multiplicado por 20. Fez os dois cálculos aí entre parênteses, soma os dois, a gente vai ter o comprimento efetivo, né? Então, aí feita a primeira multiplicação vai dar 180 milímetros, a segunda 125,6, somando os dois 305,6 milímetros. É o comprimento efetivo aí do espiral da mola em questão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando, né, um ciclo novo de vídeos, né, falando sobre processamento de termoplásticos, né, ou termofixos também, né, mas aí vamos começar especificamente sobre termoplásticos, né, e hoje a gente vai estar falando justamente sobre o processo de injeção,
né, injeção de termoplásticos, que é um processo muito usual, né, no ciclo de transformação de polímeros, né? Haja visto que o processo de injeção, né, ou moldagem por injeção, né, também é mais conhecido, ele acaba sendo um processo muito flexível e evoluiu bastante, né, nos últimos anos, né, no que diz respeito à sua condição de fabricação, né? Então, esse processo ele teve esse avanço, né, muito alto aí com questão de tecnologia, condição de situações de tratamento de material, né, para aplicação dos moldes, porque esse processo ele basicamente consiste na aplicação dos polímeros, né, aqui pelo funil, e ele possui um processo de injeção, né, que vocês podem estar observando aqui, onde se tem as resistências, né, para justamente estar aquecendo esse polímero, tá realizando a transformação física dele, né, ele tem um fuso, né, que justamente faz essa homogeneização, esse transporte, né, ele possui um processo especificamente também de avanço do fuso, né, e aí levando em consideração características básicas do processo de injeção, existem variações, mas aí levando em consideração características básicas, e aí quando esse material está pronto, né, o molde ele é avançado, né, então esse molde acaba sendo avançado, ele fecha, né, e ele fechando você tem a injeção no processo, né, fechando o ciclo, esse ciclo que não é sequencial, né, um ciclo intermitente, né, então ele tem essa característica interessante que ele é um ciclo intermitente, então ele possui, né, vários parâmetros para serem setados, né. Eu me lembro da empresa que atuei na parte de injeção, que o grande problema é o setup, né? Ou seja, você deixar a máquina homogeneizada para o processo, né? Então, quanto menos tempo de setup, mais efetividade no processo. E aí esse setup você pode estar levando em consideração transporte, montagem do molde, né? Ajuste do molde, e a questão do polímero especificamente, né? Então, existem hoje processos de setup rápidos, né, que leva setup para molde rápido, que é bem leva em consideração poucos minutos, né, dependendo até segundos, mas o grande detalhe é deixar tudo balanceado e o produto final está saindo de forma correta, né? Então, esse é o grande detalhe. Na questão da injetora, né, ela basicamente leva essa condição desse sistema capaz de homogeneizar, né, e depois injetar o polímero transformado, né. Ela tem essa rosca recíproca, né, que é justamente essa que está avançando agora, ou recuando, né, e aí no caso é acionado por sistemas eletromecânicos, né, dependendo da capacidade de carga da injetora, pneumático ou hidráulico, né. Então isso aí tudo, né, acaba fazendo com que se tenha a parte aí do canhão, né, que é justamente onde tem essa rosca, né, onde tem as resistências, né, e essa capacidade de avanço, né, aí para execução. Não tem como estar trabalhando com ciclos de injeção, né, a gente vai estar falando sobre setup, enfim, não tem como estar trabalhando da parte de ciclos de injeção sem estar falando também da parte de moldes, né? Então nossos vídeos eles vão estar mesclando aí sobre setup do equipamento e sobre moldes, embora na prática, né, quem trabalha na operação normalmente não tem contato com fabricação de molde e vice-versa, mas como o nosso objetivo é falar sobre o equipamento como um todo, né, a gente vai estar falando sobre os moldes também. Bom, basicamente isso, né, só para a gente estar iniciando mesmo, né, e aí a gente vai aí fazendo uma série de vídeos. A ideia também, depois que terminar, pelo menos tiver um volume bom de vídeos sobre injeção e para outros processos, né, como extrusão e sopro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!